Fui dormir como qualquer outra noite. Comecei a sonhar em cores vivas. Às vezes, esses acontecimentos pareciam cronológicos, em outras vezes, parecia ser mais panorâmico. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. TV e rádio fechada por várias semanas. Ele viu a terra por cima e tudo começou com um grande estrondo. Ele viu as pessoas ressuscitando dos mortos e saindo dos túmulos. A terra sofria uma espécie de explosão ou coisa parecida. Assim, a terra era literalmente rompida e tudo ia pelos ares. E se isso se sucedeu no mundo inteiro, então os mortos surgiram com roupas magníficas, uma espécie de manto sobrenatural que resplandecia a luz e refletia como o brilho do sol, aliás, mais brilhante do que o sol. Era como se fosse um sobretudo, um manto especial. Os homens pareciam bem mais masculinos e as mulheres bem mais femininas. Os velhos saíam com aparência madura, mas não pareciam velhos. Se eles haviam perdido cabelo ou partes do corpo, ressuscitavam completos e perfeitos. Os jovens que ressuscitavam pareciam ter maturidade. O mundo inteiro assistia com espanto absoluto à ressurreição dos mortos, mas, de repente, todos os ressuscitados desapareceram. Num estalar de dedos. Por causa disso, a histeria tomou conta de todos. Para onde quer que as pessoas estivessem, ali havia desespero, confusão, caos generalizado. Desse modo, a confusão e o desespero começou a se infiltrar na sociedade. Também havia um evento muito incomum acontecendo. Todos os computadores, equipamentos eletrônicos e elétricos foram totalmente desativados. Era o apagão mundial. E isso durou 2 semanas. Assim também como todas as coisas, nada funcionava. Todos se perguntavam para onde foram os ressuscitados e o que estava acontecendo. Era um evento mundial. Por causa disso, havia uma total falta de esperança em todos os rostos e a perplexidade havia tomado conta. Então, a ilegalidade tomou conta do mundo. Saques, vandalismo, penetrando completamente na sociedade por 2 semanas. Depois, voltaram a funcionar toda a parte elétrica novamente. Contudo, tornou-se completamente diferente. Então, todas as transmissões falavam unicamente de um só assunto. Em todos os lugares haviam a proposta de um novo governo que estaria sendo implantado por 2 líderes que seriam levantados por um único homem. E esse homem finalmente apareceu. Era muito eloquente e carismático. Ele era de origem sueca e prometia a resposta para todos os problemas vigentes. E ele era calmo e extremamente convincente. Ele explicou como as pessoas foram removidas. Ele disse que sumiram por causa do julgamento de Deus. O carisma demoníaco daquele homem atraía as multidões. O que ele dizia era sobre uma nova era, sobre como os seres humanos deveriam obedecer esta nova direção para que houvesse a paz mundial. Então era necessário que todos abandonassem a sua cidadania atual para a cidadania mundial. Falava-se dos seus benefícios para com todos os homens, para que todos morassem juntos e em paz. Ouvia-se constantemente a palavra nova ordem, novos tempos, mas nunca ouviu-se nova ordem mundial. Não havia quem pudesse se opor a isso. Os cristãos andavam escondidos e muito discretamente e com muito cuidado evangelizavam alguns poucos. Tinha um líder, um homem incomum. Outra coisa estranha estava acontecendo naquela hora. Bebês sendo abandonados aos montes, em cestos e em pequenos assentos. Em cada esquina haviam bebês abandonados, recém-nascidos. Não existiam bebês acima de 2 anos. Ele descreve o anticristo como um homem belo e perfeito em sua aparência. Ele fazia muitos sinais e prodígios do engano.
ele viu um prédio de vidro ser sacudido num terremoto, matando 200 pessoas. Depois disso, veio um grande terremoto no mundo inteiro, que devastou o mundo e matou milhares de pessoas em todos os lugares. Então, o clima se inverteu, onde era quente ficou frio e onde era frio ficou quente. A fome tomou conta do mundo inteiro. Então, os únicos exércitos que restaram era o exército da FEMA, onde haviam uniformes pretos e capacete azul. Era um sistema de polícia quase pacífico, não era rude. Para sair de um estado para o outro era necessário que se apresentasse um documento para comprovar se estava tudo certo. As televisões não só transmitiam imagens e programações, mas também monitoravam a todas as casas. Todos os dias havia um bombardeio de notícias, como se fosse uma lavagem cerebral sobre as pessoas, trazendo a nova era, a nova ordem como a solução para todos os problemas. Todos deveriam obedecer e aceitar este novo líder mundial que estava trazendo paz ao mundo e à união global. Em algumas regiões do mundo subiam como grandes holofotes e cristãos passaram a brilhar e se viam uma chama dentro de alguns grupos de cristãos como se eles brilhassem no céu. Eles ficaram muito, mas muito brilhantes, como uma aparência sobrenatural, e eles brilhavam para fora da terra em muitas direções. Quando ele foi para perto ver que tantas luzes brilhavam na face da terra, era o avivamento atingindo a todos os cristãos verdadeiros e fervorosos. E não havia nenhum grande nome de evangelista, ou profeta, ou apóstolo, nem nenhuma personalidade famosa. Eram apenas pessoas simples, filhos verdadeiros e sinceros do Pai Celestial, ministrando no poder da palavra e da fé. Aconteciam milagres incríveis, curas, mortos ressuscitando, alimentos surgindo do nada, sendo multiplicados. Milagres muito grandiosos aconteciam entre os cristãos durante um período que durou no máximo 6 meses. Esses lugares eram totalmente tomados pelo poder de Jesus Cristo. Então, a ordem mundial ficou muito furiosa, porque não se estava mais tendo domínio total. Eles não estavam mais conseguindo controlar todo mundo. Os cristãos já estavam tomando muito território. Então começou a grande perseguição contra os crentes em todo o planeta Terra. Foi nessa situação que começou a ser exigida a marca da besta, a identificação única. Começou a ser implementado de maneira voluntária no começo, mas depois tornou-se obrigatório. Ninguém podia nem comprar ou vender ou se deslocar se não tivesse a marca. Era a marca semelhante a um sol, como aquele sol do México com um rosto, e saía tipo um holograma da marca, e era na mão direita. E não era mais necessário usar outro tipo de documento ou cartão. Tudo estava ali contido na marca. Então ele foi para sua casa e haviam demônios andando pela rua e o confrontaram. E sua esposa naquela hora havia sido levada para um lugar onde ela foi presa e onde também eles prendiam muitos cristãos. Logo ele foi procurar a sua esposa e foi pego por um estranho caminhão que passava à caça de cristãos. E ali ele foi preso e também foi levado para aqueles lugares, aquelas prisões que eram os campos de concentração para aqueles que se rebelavam contra a besta. Foram levados então para as salas de controle mental. Ali eles foram atormentados e torturados. As pessoas não aguentavam tanto sofrimento e muitos renunciavam a Cristo por causa das terríveis torturas. E por fim, um homem muito grande com capuz tinha em sua mão uma enorme espada arcada, aterrorizante. Este foi o que recebeu Akim Pires e sua esposa numa sala de tortura. Então a sua esposa bravamente resistiu a Satanás e aquele terrível torturador que era o seu algoz. Este homem incitava para que ela negasse a Cristo, mas ela não negou, repreendeu a todos os demônios. Então o homem se enfureceu e a decapitou. Depois o carrasco foi para cortar a cabeça
de Ken Peters, ou Ken Pierce. Ele instantaneamente clamou: Jesus, Jesus, me ajude. No mesmo instante, ele sentiu alguém segurar o seu ombro. Sentiu uma mão pesada e áspera, como que fosse uma mão de um trabalhador de serviços pesados. Era a mão do carpinteiro, era Jesus Cristo. Então ele olhou para trás e viu que era Jesus, porque os seus olhos eram vermelhos como chamas de fogo, e via através da sua alma, e tudo estava exposto aos olhos de Jesus. Nada, nenhum pecado, nenhum sentimento lhe era por oculto. Então o carrasco mandou ele renunciar a Jesus, mas ele disse que não faria, porque Jesus era o seu Senhor e deveria ser o Senhor do carrasco também. Então o carrasco instantaneamente pôs força e o prendeu na mesa, atou e o decapitou. Ele não sentiu dor e não sentiu a morte. Jesus, naquela hora, lhe tomou pela mão e o levou. A palavra de Deus diz: preciosa é na presença do Criador a morte dos seus santos. Foi uma experiência muito marcante. Ele deu um testemunho de aproximadamente 2 horas, com muitos detalhes. Aqui fiz um breve resumo com as minhas palavras para que a gente pudesse pegar a essência desse testemunho.